Tá na Rede. Oferecimento Pitu, mania de brasileiro. Tá na rede, se liga que é gol! O nosso time tá em campo, nesse gramado é raça, suor e glória. Vamos jogar buscando a vitória. Domingo é dia de futebol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Gol! Sempre enaltecendo o futebol de Pernambuco, tá no ar o nosso Tá na Rede, novo formato. Nós começamos alguns programas, acho que é o décimo, está entre 10º e 15º programa desse formato. Isso, né? Retornamos em outubro. Né? E aí já nesse novo formato. Gostei da contagem, décimo, entre 10º e 15º, bem Não preciso. tem como errar. Bem Na preciso. edição você tinha 5 pontos percentuais para mais ou para menos, você dava 18 pontos de diferença. Então não fala sobre isso não. E aí a gente recebe sempre uma figura importante para que a gente possa debater conteúdo, né? E hoje a gente está trazendo em especial um cara que conheço há muitos anos, né? Meu rival em cobranças de falta, era um empurra, o outro não sou eu, essa é minha, não, essa aqui é minha, essa aqui está mais perto, quando é mais perto é você, quando é mais longe sou eu, a discussão era essa. Lá do saudoso Pepinão, Confraria Pepinão, dos nossos amigos Américo Pereira e Neco, o grande Meirelles, né, que tanta gente boa passou por ali, cara, né, para lembrar o nosso saudoso Adelson Roderley, Jorge Chacrinha, e aí convidados especiais, muitos que lá existiam, né, que lá estiveram, e que nos deu a alegria do convívio. E o Nelo Campos, deixa eu olhar o cabelo dele, eu sempre faço isso, viu, Nelo? Estreou como diretor profissional, eu dou uma olhadinha para ver a quantidade de cabelo branco, porque ao final você vai ver que você não vai se reconhecer. Vai aparecer na tela aquele negócio antes e depois. E você vai ver que você virou praticamente um Júnior Medrado de cabelo branco. Ou Luquezzi, aí apelando para pintar de caju, para ver se disfarça a cor natural dos cabelos. O Nelo Campos vai nesse desafio, já foi diretor de futebol amador e agora diretor de futebol profissional, comandando o futebol do esporte, lá de Vanderson Lacerda e companhia. De antemão, você já foi importunado o suficiente para saber que tipo de besteira você fez, pequena, média ou grande, ser diretor de futebol profissional? Ou o contrário, você disse, poxa, se eu soubesse, tinha entrado há mais tempo. Boa noite, Nelo, seja bem-vindo. Boa noite, Léo. Tudo bom? Os ouvintes, em especial a torcida do esporte. Não, Léo, a gente é filho de ex-diretor, é filho de sobrinho de ex-presidente, então a gente já conhecia, já fui diretor do base muitos anos também, a gente já conhecia e já sabia o que ia ter pela frente, né? Mas a pegada do amador é bem diferente da pegada do profissional, Sim. em todos os sentidos, né? Sim, sem dúvida. O dia a dia, a resposta é muito mais rápida, a cobrança é muito maior, a nossa cobrança interna mesmo é muito maior, a gente sabe que a responsabilidade é muito maior e a gente está pronto junto com o Vanderson e com os outros amigos da equipe, com o Augusto, com o Marcos, a gente divide legal, com o Júlio Neto, a turma toda a gente tem feito dentro do possível, dividindo as tarefas, a gente tem feito uma boa conciliação. É aí que eu quero chegar. Qual é a tarefa de cada um? Mas antes vamos apresentar oficialmente os nossos debatedores, dizendo o seguinte, nosso querido amigo, irmão, parceiro, Marcos Leandro, virou um cara multifuncional, né? E aí o tempo não permite mais que ele faça com a gente o programa, mas uma vez disseram isso para mim, quando eu saí do Sistema Jornal do Comércio, ele foi ali tomar um café, mas volta. Então, vamos esperar o dia que Marcos Leandro volte a trabalhar com a gente, mas está sempre muito bem acompanhado a nossa equipe, desse cara que também exerce a função jornalística, que eu acho importante, o online, né? Está sempre atualizado com o que está acontecendo. A gente fez isso durante muito tempo aqui e na ESPN, quando a gente buscava sempre passar coisas atualizadas, né? E o Luquezzi está há muitos anos também nessa função de jornalista esportivo, trabalha com a gente há algum tempo também na CBN e vai fazer o programa com a gente de agora por diante. Luquezzi, bem-vindo, cara, é sempre bom. Houve dias em que o Júnior colocava Luquezzi 3 vezes ao dia para mim, era aquela dose, né? Remédio, Luquezzi 3 vezes ao dia. Eu confesso que surtia efeito, eu ficava doido, ficava maluco. Mas o Luquezzi uma vez por dia está tranquilo, uma noite de domingo está tranquilo, Luquezzi, seja bem-vindo. Boa noite, Léo, boa noite ao telespectador. Para mim era sempre uma honra, tá vendo como você é diferente? Eu venho com flores, você me dá pedradas, mas enfim... É sempre um prazer. Pedradas de carinho, fique tranquilo. O Marcos é um grande amigo também, vou tentar honrar, chegar à altura do Marcos
Mas posso começar já com uma pergunta? Pode, depois eu vou para Eu não vou perguntar de novo qual é o tamanho do rombo, porque o Milton já tentou falar e... Você já vai começar? Mas, ô Ju, quer não te ensinar. Jornalisticamente você vai, tudo bom, você é um cara legal, seja bem-vindo. Depois é que vem essa Tem que alisar, né? Tem calma. Então, mas eu vou alisar, calma. As prestações de contas vão ser feitas semana que vem, acho que essa semana que vem agora, no Conselho, se eu não me engano, e depois lançado o portal de Transparência. Eu queria saber se essas negociações, como elas vão ser detalhadas. Porque na diretoria antiga se falava de tempo de contrato, mas não se falava de porcentagem, por exemplo, de direitos econômicos, federativos. Como é que vocês vão botar nesse portal de transparência essas negociações? E a começar pelo Jadson já, que deve estar fechando com o Cruzeiro, como é que vai ser essa porcentagem e o valor? Bem-vindo a esse mundo, viu, Nelo? Já que a transparência foi anunciada. Né? Falei que era diferente, Chegou chegando. Você que era Chegou diferente. chegando, né? Isso está a cargo do presidente, né? Tanto a negociação do Jadson como essa forma que será a transparência. Eu tenho certeza que a transparência será a mais clara possível. Dentro do possível, a gente vai colocar o mais claro possível. Para o Conselho, 100%. O Conselho vai ter acesso a todos os números, isso aí é um compromisso dele, como também para o público. Agora, a maneira que vai ser publicado, a redação da maneira que vai ser redigido e colocado no site, eu realmente não tive acesso ainda, não posso te responder. Mas você é a favor que libere 100%? Ou tem algumas coisas que são confidenciais? O clube tem informações que não podem ser divulgadas? Não é que não possa ser divulgado, é que tem informações que é necessário naquele momento, naquela hora. A gente não pode ainda... Porque senão pode atrapalhar um negócio futuro, pode atrapalhar uma coisa, entendeu? Então, assim, o importante, o principal vai estar informado. Quem lê vai entender, vai fazer parte da negociação. Tem coisa que faz parte. O blefe. Durval foi um blefe quando vocês disseram não vai renovar e depois renovou? Foi um blefe ou foi aquilo mesmo? Não. Durval, desde o ano passado, tá? Ainda com o Klaus, nem com a nossa gestão ainda, o Durval tinha dito a ele que ia decidir se ia querer jogar esse ano ou não. E disse que só jogaria se fosse no esporte. Quando nós ganhamos a eleição, Milton Bivar disse, o assunto do Durval é comigo, eu vou resolver o assunto de Durval. E ficou aguardando o contato deles, tiveram vários contatos por WhatsApp, e nunca Durval teve aquela decisão total que queria jogar. Até naquela semana, né, que surgiu aquele impasse, e realmente naquele dia ele não aceitou a proposta. Então, que era esporte, de redução do que ele ganhava. É uma proposta de compensação, de repactuação de dívida, junto com o salário dele desse ano. Tá? Então, naquele momento, ele não aceitou aquela proposta e realmente aquele dia que saiu a nota era verdade mesmo, não foi blefe, não foi nada não. A gente tinha mais do que fazer uma homenagem ao nosso xerife, ao nosso grande capitão Durval. Era a primeira de outras homenagens que viriam se ele tivesse terminado. Mas deixa eu pegar. Graças a Deus ele não terminou, graças a Deus ele está com a gente, ele vai ser muito importante durante o ano, eu tenho certeza. É um cara excelente dentro do grupo, é queridíssimo dentro do grupo, é trabalhador. Certo? Então, eu não tenho dúvida que ele vai contribuir muito com a gente esse ano. Eu acredito que já sei a resposta, e até porque eu convivo com o Durval há muito tempo, apesar dele ser muito calado, introspecto, mas não passa em nenhum momento a impressão de que o Durval aceitou por dizer assim, se eu não aceitar, eu vou para o fim da fila para receber a quantidade de cobrança que tem pela frente. Se eu aceitar, está sendo feito, como se diz, uma recompactuação daquilo que foi devido e aquilo que eu tenho direito, eu tenho uma condição melhor de receber o que estão me devendo. Passou pela cabeça dele isso? Léo, responder pela cabeça dele é difícil, mas acredito que não, porque o Durval é um cara que tem uma condição de vida estabelecida. Né? Esse dinheiro para ele não é o principal, não. Ele mesmo disse, presidente, você paga... Ele queria um salário maior, ele disse, presidente, você paga como quiser, você que diz como vai pagar, entendeu? Mas a gente não pode, a gente que está à frente do esporte, a gente não pode estar brincando com o dinheiro do esporte. Então não é você paga quando quiser, não, você tem que pagar. Então se você vai ter que pagar, dinheiro não aguenta desaforo. Então a gente teve que chegar dentro de um número que fosse a realidade e dentro do que a gente sabe que ele tem para contribuir com o esporte. Recuperado totalmente da coluna, pronto para outra, para jogar tênis, dar aula de tênis, espetáculo no nível do Djokovic, do Federer, do Nadal. Aliás, o Nadal sofreu mais do que ele se recuperou muito mais rápido que o Nadal. Está de volta o Júnior Medrado, 100%. Digamos 80%, né? 11 quilos a menos. 11 quilos a menos. 11 quilos a menos, com a meta de perder pelo menos 20 a 25 quilos. Agora, muita força de vontade. Porque se eu tenho um problema de coluna e fico deitado, eu vou engordar 20 quilos, não perder 15. O problema é que eu não consigo ficar nem deitado, eu devo ficar sentado. Aí é difícil. A noite se torna complicada. Boa noite, Léo. Boa noite, Nelo. Boa noite, Luquez. Boa noite, telespectador.
Eu queria começar com uma pergunta para a Nelo, para entender como é que está a situação do esporte hoje lá dentro, em termos organizacionais. São 5 diretores, não é isso? Sim. Né? 5 diretores? São Fala, seis. São 6 diretores. Aí vê, desses 6 diretores, a gente vê que você é aquele que mais dá entrevista, que mais aparece. Isso foi uma coisa combinada? Não foi combinada? Existem alguns diretores que estão mais à frente do que outros? Porque esses diretores que estão mais à frente, teoricamente, se houver uma reunião, talvez o voto dele não tenha o mesmo peso. Como é que está funcionando internamente a gestão do esporte hoje? Não, Júnior, todos os diretores têm peso igual. Certo. Nós não temos vice-presidente. Cita os 6. Marcos, Júlio. Marcos Vinícius, Júlio Neto, Augusto Moreira, Vandesso. Nelo, Vandesso Chico Guerra. e Chico Chico Guerra. Guerra, isso. Exato. Então todos os 6 têm o mesmo peso. Reunião, 6 votos. Cada um tem o mesmo peso. Mesmo peso. Mesmo de Vandesso. Mesmo de Vandesso. Tem o Todos mesmo peso. E participando. assim, aqui vai um elogio a ele, porque ele, como ex-presidente, poderia até... É incrível, até as pessoas mais novas, porque eu já vivo o clube há muito tempo, eu já tive sorte de ter um tio vice-presidente, presidente, ter um pai que participou ativamente. Então eu participei ativamente, fui presidente de comissão Nova Geração, fui diretor de futebol, mas tem uns que não foram ainda, que estão chegando agora. E se impressionam com a humildade de Vandesso, de um ex-presidente tão campeão quanto ele. E ele... Mas ele é vice-presidente na nomenclatura? Não, Ou diretor. tem? Ele é por carinho, pelo carinho nosso, ele é vice-presidente. Mas Se não- pudesse, mas nomenclatura Mas não quando dá temos empate? vice-presidente. Quando dá 3-3? O presidente decide. O presidente disse que a gente tem que decidir. Mas A todo gente mundo está se resolve. reunindo realmente? Está Sim. todo mundo participando? Sim, todo sim, mundo... participa. Nós temos o Augusto Moreira, ele faz a integração com a base. Hoje é um futebol integrado. Do futebol de salão, do sub-7 ao profissional do esporte, tudo passa pela gestão. Tudo vai estar numa conta só. Tá? Então, hoje, o nosso projeto é esse. Então, a gente tem uma pessoa no salão que integra com a base que entrega com o profissional, que é Augusto Moreira. Tá? Eu, Chico Guerra, assim, a questão de ter aparecido mais é porque eu conheço o pessoal da imprensa, Vandesso também foi outro que apareceu. Mas houve a conversa apareceu interna, mais. não, vamos deixar o Nelo na frente disso e Vandesso tal. apareceu mais. Não tem, todos eles Léo são... Medrado me convidou porque me conhece, a gente é amigo, Não, mas a gente não é já jogou junto, mas não é só já por fez isso. muito gol com passe meu, né? Então, Eu pensei que ele fosse honesto, você já fez muito gol em mim, porque ele era zagueiro. Né? Mas Nelo jogava muita bola. Fica só para registrar. Pegava bem na bola. Era um grande bem na bola. jogador. Mas quando você coloca assim, só dizendo que eu entrevistei o Augusto Moreira também, e é bem interessante a entrevista. Você citou, né, o Milton Bivar. Não, mas isso aqui é comigo, Durval. Não, mas aqui sou eu que resolvo. Não, mas aqui... Vamos voltar no tempo. Tapas na ampulheta lá para trás. A gente muda essa história do presidente que se mete em futebol, ou decide futebol, com o Martorelli. O Martorelli fica à parte, deixa o pessoal agir. Quando ele age, ele contrata Falcão, todo mundo vai para cima dele. Ele traz Paulo Roberto Falcão. E ele é substituído pelo Arnaldo, que vai para dentro do futebol. Ele começa a delegar poderes, mas depois mergulha dentro do futebol. E volta o Milton, que não só já foi presidente campeão da Copa do Brasil, mas como fez um sucessor e foi várias vezes diretor de futebol. Eu acho que é impossível para o próprio Milton dizer assim, você está dizendo algo que é interessante. Não, vocês decidem, vocês 6. Mas decide mesmo. O Milton não interfere, ele não entra no futebol, até pela experiência que ele tem? claro, Léo, o Milton participa de todas as decisões direta ou indiretamente do futebol. Se ele não tiver, o que a gente decidir, a gente sempre combina com ele. Ele é o presidente, o sistema é presidencialista. Mas só prefeito de pagar ou prefeito técnico também decidir se o jogador presta, se não presta, se é bom, se não. Veja só, Milton, até no planejamento que a gente começou em setembro, né, esse planejamento não foi de agora, esse começou em setembro do ano passado. Ele participou de tudo. Atualmente, com os outros afazeres do presidente, ele às vezes não tem participado de algumas reuniões, mas aí a gente sempre, por telefone, a gente comunica a ele a decisão, ele concorda e a gente discorda. Ou discorda e bota o pensamento dele, a gente volta a discutir, certo? E já teve coisa que ele não concordou e aceitou a decisão da maioria da diretoria. Dá para citar alguma coisa, Nelo? Aquele que por um acaso... Assuntos Não, mais mas nada internos, sem... Não, mas é besteira. Às vezes tem um besteira, jogador, às vezes o tal jogador ele Não acha legal? não tal? achava que seria esse o dele, mas isso é normal, isso não... Faz Se parte. a gente botar aqui, nós somos 4 aqui, se a gente colocar aqui os 4, vai ter jogador que você não vai concordar, eu vou concordar. Eu sou suspeito por ter Entendeu? uma relação de muita amizade e respeito por Milton Bivar, né? A ponto de ele frequentar aniversários, né? E a gente almoçar juntos, essas coisas. Então, eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu notei Milton, nessa volta dele, um pouco mais nervoso, mais tenso. E é normal você
entender isso quando você vê que a situação que ele pegou lá atrás era muito mais tranquila do que a situação de hoje, né? Você vai e toma um susto. Ó, tem 4 milhões aí que o Ronaldo ganhou. Tem, e vai, caso a caso. Na última vez que eu entrevistei para a CBN, eu notei que ele estava com esse grau de tensão. A questão da torcida uniformizada que volta é uma questão muito polêmica dentro do clube, mas muito polêmica mesmo. Deixou o Milton chateado porque na posse dele os caras vão lá e estão 40 torcedores lá dentro. Isso faz com que uma parte da imprensa fique mais, ressalte mais a presença deles do que a própria posse do Milton. O Milton ficou chateado com isso. E o Grau chegou a um ponto onde eu perguntei para o Milton o seguinte: presidente, vocês estão trazendo o Valber, que é um jovem de 21 anos de idade, da base do Botafogo da Paraíba. A estrutura do esporte não faz com que o esporte tenha na própria base, como Adrielson chegou, um outro jogador que seja superior, e ele interpreta como sendo um separativismo regional. Não interessa se o cara é bom, não interessa se ele é paraibano, se ele é... Não, presidente, eu não falei nesse aspecto. Eu falo da estrutura. A estrutura do esporte é melhor do que a estrutura do Botafogo da Paraíba. Coincidência ou não, jogo seguinte, o Valber entra, joga mal com o Flamengo, o Chico entra, que estava na base, era pareia, como diz o Gustavo Luquezzi, com o Adrielson, e joga um grande futebol. Ou seja, eu queria que você comentasse esses 2 pontos. O grau de tensão que vocês têm no esporte, tantos problemas que vocês têm para resolver, se isso está atrapalhando muito nas resoluções que eram tomadas com mais tranquilidade, e o quanto vocês estão realmente preocupados com essa coisa de olhar para fora primeiro do que olhar para o próprio quintal inicialmente. Quanto ao grau de tensão, não tenha dúvida, né? A gente não diria de tensão, de mais responsabilidade. Quando você tem mais responsabilidade, você tem que ter mais cuidado nas decisões e tem que ter mais... E fica mais tensionado, claro, porque a decisão passa a ser mais difícil. Todo negócio que a gente tem pego no esporte aparece um nó para desatar. Quando você desata um, aparece outro. Tá? Então, se você vai... o assunto de Rogério, você pega... tem isso aqui para resolver. A gente foi e resolveu. Aí apareceu outro. Aí apareceu... mas tem isso. Mas aí tem isso. Foi uns 4 nós de Rogério para desatar, para poder chegar... Qual foi o mais surpreendente? Aquele problema que chegou, que você falou, isso aqui não podia ter acontecido. Qual foi o mais... Aí vamos deixar para Milton, ele vai colocar isso na transparência. Vou chamar Milton Bivar para Milton Bivar vir para cá. Ele vai colocar isso na transparência. Então, assim, quanto a isso, não tenha dúvida que ele pegou uma situação que a gente sabia que era difícil, mas, sinceramente, a gente não sabia que estava tão complicado como está. É isso que eu queria. Sempre aparece um nó a mais. Então, não tenha dúvida que com essa dificuldade a pessoa fica mais nervosa. Quanto ao atleta, o Valber, não foi uma contratação por um acaso. O Valber vinha sendo acompanhado, tá? O ano passado eu vi o Valber jogando contra o Náutico, tá? Um dos nomes que a gente acompanha no Nordeste. É um zagueiro... Você fala a gente é quem, só para eu entender? É você, é a diretoria, é um staff do esporte? Quando eu falo a gente, eu não vou... Quando eu falo a gente, eu não vou nominar... Você não quer dizer eu? Não vou dizer... Mas tem um grupo. Mas tem um Somos grupo um do grupo. esporte Não, porque que não só acompanha. tenho eu. Esses nomes que apareceram e que estão aí, não foi só Nelo que colocou. Claro. São os 6, o Klaus, que teve a participação ativa na montagem do nosso elenco, tá? Então, e o Milton Cruz. Continua opinando o Klaus, mesmo não estando aqui, o Klaus, ele continua opinando, né? O Klaus é um grande amigo, Grande né? amigo, Um grande né? amigo, Sim. quando a gente precisa, foi um amigo que a gente fez, a gente teve... Dá para ele mandar o Luan lá do Grêmio não para cá? Não? Meu filho já pediu, mas ele disse que não dá. Meu filho disse, tio, já que está indo para lá, manda o Luan. Ele está se recuperando, manda ele para cá, mas ele disse que esse não dava. Mas o André Klaus, pode voltar, né? falar um pouco do Klaus, quando a gente estava perto da eleição, na verdade, quando terminou o rebaixamento, decretou o rebaixamento, no dia seguinte, ou 2 dias depois, a situação retirou a candidatura, e aí eu tive a ideia de conversar com o Klaus, junto com o Júlio Neto, que foi importante nesse elo, conhecia o trabalho do Klaus, sabia que o Klaus não estava sendo aproveitado como deveria ter sido aproveitado. Ele estava lá mais como secretário executivo do que como um gerente, do que como um gestor. Um executivo mesmo de futebol, um gestor. Então a gente teve uma tarde toda de conversa com o Klaus, tá? Passamos a tarde conversando com ele e detectamos que ele tinha realmente conteúdo para ajudar a gente, tá? Então, assim, nós levamos muita pancada naquela época, porque a gente estava ficando com um executivo que tinha rebaixado o esporte. Tá? Mas a gente identificou nele possibilidade de ajudar e identificou que não foi ele o responsável pelo rebaixamento do esporte. Ele não tinha culpa que o esporte vinha namorou, noivou e casou com a segunda divisão. Ele não teve culpa, foram 3 anos seguidos o esporte querendo ir para a segunda divisão, fazendo de tudo para ir para a segunda divisão.
Certo? Mas o Vasco queria tanto e não conseguiu, rapaz. Não, Deixava o Vasco na mas no frente. caso que Léo pergunta, no caso de Léo, ele fala do sócio da base do aproveitamento, né? Também não tem um cara, um Valber, um melhor que Valber na base. Principalmente por muitas peças que vocês ou deixaram escapar por falta de dinheiro, como Neto Moura, como Fabrício, o Jadson vocês vão ganhar, mas poderia ser que rendesse mais alguns anos ou mais dinheiro. Ou seja, a gente até debateu isso na CBN essa semana. Não basta você fabricar, você tem que saber vender o produto. Né? Não basta a empresa fazer o plano e não saber vender aquilo, valorizar. Vocês não têm esse dinheiro mais para manter, esse pessoal? Vocês não acreditam mais nesses jogadores como Fabrício Neto Moura? Como foi essa decisão? A gente acredita tanto na nossa base, tá? Que a gente, no dia 20 de dezembro, 2 dias depois da eleição, nós conseguimos colocar a base já para voltar a trabalhar antecipado, para tentar igualar com os concorrentes que já estavam trabalhando. E alguns jogadores como Juninho, Ronaldo, O resultado você vê aí dos jogadores que estão jogando, que souberam aproveitar, do Chico, que infelizmente teve a lesão, mas soube aproveitar a volta antecipada, estava voando fisicamente. Infelizmente, no lance, quem é jogador de futebol sabe que está dentro da carreira isso aí, a contusão. O Ronaldo tem aproveitado muito, tá? Agora, o que eu costumo dizer é o seguinte, o Jadson está sendo barato. O que é que entende como barato? Eu preciso ter minha folha em dia, eu preciso honrar os pagamentos, os compromissos que a gente está assumindo, para chegar no final do ano com o nosso principal objetivo, que é o acesso. Quanto é que o Sport vai ganhar no acesso? 50 milhões. 50 milhões, 60 milhões a mais? Então, se tiver que se desfazer de Jadson, foi barato? 60 milhões? E os de graça? Feito Fabrício né? e O Fabrício, quando a gente assumiu, já tinha a ação trabalhista, já tinha ganho a posse. A gente, para recorrer, tinha que desembolsar 100 e poucos mil reais. Para recorrer, não garantia que a gente iria ganhar. Então, ou você desembolsava 100 e poucos mil reais para recorrer, um jogador que era promissor, que era todo, certo? Ou você ia investir nos que estavam dentro de casa. E detalhe, recorrer com possibilidade muito pequena de ganhar, porque realmente o Sport ficou sem pagar ele, né? Em relação ao Jadson, então se vocês tivessem condição financeira boa, não era o momento de negociar ele. Está negociando certeza, pela condição financeira. Com certeza, Júnior. Tá. Se a gente tivesse condição financeira boa, o Jadson não sairia. O Jadson vai ser, tenho certeza que vai ser um grande jogador. Essa é uma questão que eu quero abordar no próximo bloco, né? Porque você foi diretor da base também. E a gente vê, o Everton Felipe ele tem que ir para o Internacional para amadurecer, para poder voltar, para poder render. Às vezes acontece. Mas às vezes o cara vai e some. Ele deixa de ser aproveitado no próprio time e ele vai e desaparece. Por que essa coisa do não amadurecer jogando? Por que o atleta da base, quando ele vai pro profissional, ele não tem a mesma... O Brocador passou 6 meses fazendo 2 gols. Né? Que paciência teria o Sport com o Juninho? Esquece a cabeça complicada do Juninho. Do Juninho, do Pardal, de outros jogadores. Quanto tempo o Sport esperaria, ou o treinador esperaria, de um centroavante que passa 6 meses para fazer 2 gols somente? Você vai responder daqui a pouquinho, depois que a gente fizer essa sacanagem com você. Está de regime não, né? Não. Então tá. Já que o Nelo não está de regime, a gente solta essas imagens. Marcelo Orefse, nosso convidado especial de hoje, diretor da ESPN, está aqui com a gente e vai ver o que vem pela frente. Primeiro você vai abastecer o seu carro com toda a garantia de um bom serviço, de um bom atendimento e de gasolina do bom e do melhor, combustível do bom e do melhor. Aí você resolve dar uma passadinha aí nesse restaurante chamado Seu Chico. Para o Marcelo que está de regime e o Júnior, eles vão nessa parte colorida. Já Luquezzi, Nelo e eu preferimos essa parte preta e branca, né, que a gente pode colocar dessa forma. Um arrumadinho de charque, tem uma moelinha com farinha, dobradinha. Fome. Eita, ainda bem que é domingo à noite, a gente já não vai comer tanto assim, mas você a partir de amanhã... Alguma coisinha leve, uma dobradinha de noite. Tem uma pessoa muito querida minha, que eu não vou dizer que é a minha mãe, que ela faz assim, não, meu filho, vamos comer só uma dobradinhazinha, uma feijoadazinhazinha, entendeu? Ela bota o diminutivo lá em cima, que é para ver se diminui a caloria do prato. Seu Chico, dentro do posto federal da Muribeca, a dúvida é, você vai abastecer e almoça, ou você almoça e depois abastece? Faça as duas coisas ao mesmo tempo, deixa abastecendo, vai almoçar e depois saia e ganhe tempo, tá legal? No próximo bloco, Nelo Campos é o nosso entrevistado no Tá na Rede, voltaremos.